2022 começou com um certo ar de decepção para o Marília, que deixou a desejar na Série A3 do Campeonato Paulista. Mas a guinada sob o comando de Guilherme Alves veio no segundo semestre do ano, com uma campanha histórica na Copa Paulista. O Tigre garantiu vaga na Copa do Brasil de 2023. E na retrospectiva de hoje do Escanteio SP, a gente vai relembrar como foi o ano do Marília. Fala galera, eu sou o Felipe Leite, chegando para mais uma edição da retrospectiva de 2022 do Escanteio SP, claro, parceiro de sempre, Henrico Liberatori, devidamente trajado de Marília. Afinal de contas, vamos falar do Tigre, que fez uma campanha histórica na Copa Paulista com o vice-campeonato, mas, como eu falei na introdução, o começo do ano não foi lá tão bom. Então vamos relembrar. Mas antes disso, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal do Escanteio SP, é claro, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação das nossas retrospectivas, certo? Diariamente, uma por clube, 20 times. Então vamos lá, Rico. Nas vésperas do clássico contra o Noroeste pela 3, lá no começo do ano, o Marília demitiu o Betão Alcântara, que era o então técnico que começou o ano. Veio para substituir o ídolo Guilherme Alves. Então a gente já teve uma troca de comando logo no início, o Marília recalculando a rota. E aí, passando a régua na campanha da 3, na primeira fase, o Tigre acaba no quarto lugar com 27 pontos, campanha de 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Só que na segunda fase, Rico, e aí já passo a palavra a você, cai em um grupo que tem Noroeste, Cachorrão, né, o Esporte Clube São Bernardo, e o Capivariano, e pelo saldo de gols, o Marília acaba eliminado, nem sente o gostinho do mata-mata da 3. Salve, rapaziada. Obrigado aí pela presença do Fê, pela companhia. E eu vou te falar, eu discordo que o Marília deixou a desejar na Série 3. Eu acho que o Marília foi bem e acho que não foi por mata-mata, eventualmente não subiu por circunstância, porque essa Série 3 tinha pelo menos uns 5 ou 6 times com capacidade para subir. O Marília era um deles. Foi importante a volta do Guilherme Alves, porque ele é o maior técnico, talvez, da história do Marília. Se não for o maior, tá entre os 3, tá entre os 5. E no mata-mata não, né? Na segunda fase, que foi uma segunda fase de grupos, o Marília não passa por saldo de gol. O Marília tem a mesma campanha do Esporte Clube São Bernardo, 2-2-2 em 6 jogos, porém fez poucos gols, fez só 4 gols nesses 6 jogos. E o Cachorrão fez 6 gols, então teve 2 gols a mais de saldo, ambos sofreram 5 gols. Só que esse era um grupo muito competitivo. Esse grupo foi bem mais difícil do que o grupo 1. O grupo 1 teve Comercial e Votuporanguense passando. O União Suzano, que foi o 8º colocado da primeira fase, em terceiro com 7 pontos, foi quem passou mais perto de classificar. E o São José, que passou em terceiro lugar, teve uma segunda fase horrível. Instabilidade total, troca no comando, Edson Vieira saiu, chegou Oliveira. Fez só 3 pontos na segunda fase, 3 derrotas, 3 empates, não foi competitivo na segunda fase. O outro grupo, o grupo 2, já foi uma história completamente diferente. O Noroeste, que passou, teve só 9 pontos. O Capivariano, que foi o último, teve 7. E aí, nesse meio tempo, teve Esporte Clube São Bernardo, que é uma força na Série 3. Todo ano chega para brigar, menos ano passado, porque ano passado estava na 2. Mas todo ano das últimas séries A3 chega para brigar. E o Capivariano, que teve 7 pontos, a gente lembra, foi o 7º colocado da primeira fase, foi o lanterna do grupo, só 2 pontos atrás do Noroeste. A gente tem que lembrar, aquele time tinha, entre outros bons jogadores, o Yuri, que foi artilheiro da Série A3, e não somente isso, o Yuri foi pro Guarani, depois da Série A3, e foi o melhor jogador do Guarani, o mais importante jogador do Guarani depois que ele chegou. Inclusive, se o Guarani não caiu para a Série C e nas últimas rodadas já não tinha chance de rebaixamento, foi por conta muito dele. Então, acho que o Marília deu um pouco de azar na segunda fase da Série 3. Claro que se tivesse feito a sua parte melhor, teria subido, mas Marília caiu num grupo muito difícil, Marília não passou por muito pouco. Mas depois na Copa Paulista mostrou a força e mostrou a importância do Guilherme Alves. Mais uma vez, né? O Guilherme Alves, a cada campeonato, ele vai mostrando sua importância. É impressionante, porque aí já até engata no que eu já queria te perguntar. Em agosto, Marília alcança a maior sequência de vitórias da sua história.
E o que acontece? A gente relembra a campanha avassaladora que fez na primeira fase da Copa Paulista. O Marília termina com a segunda melhor campanha geral da primeira fase. Ficou só atrás do Desportivo Brasil. Liderou um grupo que tinha Botafogo, de Ribeirão Preto, time de Série C, que tudo bem, jogou com força mista, não estava em 100% das suas capacidades, mas ainda assim é o Botafogo. Noroeste, rival. Sertãozinho, que cresceu de produção com o Alex Alves. E o Comercial, que, enfim, dispensa apresentações. O Marília faz uma campanha de 6 vitórias e 2 empates só na primeira fase. Como eu disse, é avassalador. E aí, nas quartas de final, Rico, empata com o Noroeste no primeiro jogo das quartas, vence por 1-0 no Bento de Abreu, se classifica para a semifinal. Na semi, elimina a Portuguesa, que talvez o grande objetivo, o clube que mais tinha a perder, se não viesse o título da Copa Paulista, seria a Portuguesa. Como não vi? O Marília vai lá e elimina a Lusa. Elimina a Lusa depois de um 2-2 dramático no Canindé, né, na Bacia das Almas, só que aí no Bento de Abreu finaliza o trabalho. E chega à final com muitos méritos, como a gente falou, faz frente ao 15, é verdade, perde os 2 jogos, mas garante vaga na Copa do Brasil de 2023, Rico. Não, a eliminação da Portuguesa, o fato de ter chegado à final contra a Portuguesa, foi uma demonstração de força do Marília. E eu acho que a gente da imprensa e a parte da torcida também da Portuguesa, acho que a gente foi injusto com o Marília nessa Copa Paulista, porque depois muito se falou da eliminação da Portuguesa, que era uma vergonha, cair para um time de A3, um time que foi campeão quase invicto da Série A2, elenco caro, elenco diferenciado, etc, etc. Só que muito pouco se falou do Marília. Do outro lado tinha um time muito qualificado, um técnico que sabia o que estava fazendo, e o Marília mereceu eliminar a Portuguesa, mereceu o seu resultado. E, inclusive, eu acho que a semifinal contra a Portuguesa mostra o que foi o Marília desse ano, sobretudo no segundo semestre. O Guilherme Alves, em uma entrevista aqui pra gente no canal no YouTube do Escanteio, ele falou para nós que o esquema que ele achou pro Marília, que é aquele 5-3-2, né, que na prática é um 3-4-3, aquele esquema ele achou por circunstância, porque ele queria dar um jeito de começar o campeonato, começar a Copa Paulista com a dupla de centroavantes, que é o Marília, o Madalena e o Bosco. Para isso ele teve que jogar o Murilo no meio para não precisar abrir um dos centroavantes de Murilo pelas pontas, e bolou um esquema ali com os 3 zagueiros para liberar os 2 laterais para passar. Isso foi por uma questão de característica dos jogadores, porque o Guilherme Alves achou que ele tinha a melhor chance de ganhar seus jogos escalando com 3 zagueiros. E não somente ele ganhou, como ele estraçalhou a antiga maior sequência de vitórias do Marília. Era 5, foi para 7. A história do Marília, não é esse ano, não é da década, da história do Marília. É importante porque estamos gravando isso em dezembro, provavelmente essa retrospectiva está indo ao ar cedo em dezembro, e a gente acaba de ver o Brasil ser eliminado da Copa do Mundo porque não tinha variação de jogo. E o Marília foi provavelmente o time que mais demonstrou variação de jogo. E não necessariamente variando o esquema, o Marília jogou sempre com o mesmo esquema. Só que dentro desse esquema o Marília tinha tantas possibilidades que o único adversário que conseguiu prever foi o 15. A única vez que o Marília que o Marília bateu contra uma parede foi o 15, porque nas primeiras rodadas foram só vitórias ou empates. O Marília chegou à final invicto. E aí 2 derrotas contra o 15, uma em Piracicaba, uma em Marília. Muito por conta, claro, o elenco é muito bom. O elenco para uma Série 3 do ano que vem é muito qualificado. É um time que eu duvido que cairia na A2, por exemplo. É um elenco muito qualificado para 3. O técnico é um técnico bom, é um técnico histórico do clube. E a imprevisibilidade, as variações que o time demonstrou fizeram do Marília, levaram o Marília de um time bom para um candidato ao título. Então, Marília tem um bom trabalho na mão, se continuar, não continuar, obviamente, sem variação, que é a palavra que eu tô focando agora. Mas se o Marília continuar desenvolvendo esse trabalho, sem dúvida que se o acesso não vier esse ano, vem ano que vem. Se não vier ano que vem, vem no outro, mas Marília é um dos times da A3, pelo menos com um trabalho mais consolidado, sem dúvida. Perfeito, Rico. E aí, como você bem pontuou, falemos o Marília, só para dar um pedacinho de informação para você que assiste essa retrospectiva, o Marília vai participar pela segunda vez em sua história
da Copa do Brasil. Participou a primeira vez em 2021. Empatou 0-0 com o Criciúma, perdeu a vaga, evidentemente, porque o Criciúma tem a melhor posição no ranking da CBF, jogava pelo empate, conseguiu o empate e o Marília acabou eliminado. Jogou no Espírito Santo naquele jogo. Só que o Marília, Rico, e aí para fechar, para a gente passar a régua no Tigre, o Marília tem uma boa base para o futuro, né? Estabeleceu as bases para o futuro nesse ano de 2022. Porque o Tigre tem 17 vice-campeões da Copa Paulista que já estavam sob contrato para a Série A3, então vai manter a base. Guilherme Alves renovou com o clube até 2024, maio de 2024. Tem uma base, só que também há um porém. Você mesmo falou isso num programa passado nosso aqui, quero que você fale um pouquinho mais sobre agora. O Guilherme já deixou claro, ele fica no Marília para além do primeiro semestre de 2023, se o acesso vier já no ano que vem. E eu vou te falar, eu acho que ele fica no Marília, porque eu aponto o Marília como forte candidato ao acesso. Eu falei até em algum programa ao vivo das últimas semanas, o que a gente fala na 2 de Novo Horizontino e Ponte Preta, para mim, na Série 3, a gente pode falar de Marília e São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo. Para mim, são os dois favoritos ao acesso com alguma vantagem. São times que tradicionalmente chegam longe na Série 3 e são times que montaram um elenco à altura. O Marília já tinha uma base do elenco desse ano, tanto em número quanto em jogo, né? A maioria dos jogadores com contratos são titulares, acho que todos os titulares ficam, inclusive. Na verdade, todos os titulares, mas se a gente contar a rotação, são poucas saídas, inclusive. Aqui eu lembro de cabeça agora é o Lucas Serafini, que foi para o comercial, mas ele não era o titular da lateral. Então, talvez isso deu um passo à frente para o Marília, pensando na Série 3 do ano que vem. Em comparação, por exemplo, com o São Bernardo, o elenco está sendo montado praticamente todo agora, tem muitos retornos, então não vai ser um time totalmente do zero, mas como o São Bernardo não tem um time pronto ainda, pode ser que seja um pouco mais imprevisível na hora de você marcar, na hora de você tentar segurar um empate fora de casa. O Marília, todo mundo que acompanha Série 2, Série 3 sabe como que o Marília vai jogar, a não ser que o Guilherme abandone o esquema de 3 zagueiros, que durante a pré-temporada ele encontre um outro esquema que o agrade, como ele fez para a Copa Paulista, que inclusive eu acho muito engraçado quando ele fala que a Copa Paulista era um laboratório para 3, porque tem muito time que entrou para ganhar e não chegou mais longe do que esse laboratório aí. Mas se o Guilherme Alves, quem sabe, achar um esquema novo, achar uma outra forma de rodar suas peças, como ele achou na Copa Paulista, eu coloco Marília e Cachorrão como os dois favoritos ao acesso. Por isso, diria que o Guilherme Alves fica além de 2023, sim. Maravilha, pessoal. Passamos a régua na temporada de 2022 do Tigre. Parabéns aí ao Marília pela disputa da Copa do Brasil, vice-campeonato de Copa Paulista. Vamos ver se o Tigre, se o Marília vai subir para A2 em 2023. Eu sou o Felipe Leite, este foi Henrique Liberatori. Amanhã a gente volta. Na verdade, vou falar para vocês aqui. A gente está gravando isso, evidentemente. Amanhã tem escanteio e entrevista, tá? Então, nós voltamos com as retrospectivas na terça-feira. Fique ligado que a gente ainda tem muito time para falar nesse novo material que o Escanteio SP está trazendo a vocês. Certo? Um beijo, até a próxima. Só lembrando, pessoal, que nós fazemos parte da teia da NWB. Estamos muito felizes com isso. A principal content tech esportiva do Brasil. E com isso, quem acompanha o nosso canal tem direito a um cupom de desconto lá no site da Centauro, hein? Corre! O cupom é Escanteio SP, tudo maiúsculo, tudo junto, dos produtos lá no site. Fiquem de olho também nas promoções que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais e na nossa estante virtual. O link está aqui abaixo na descrição. Você compra artigos esportivos e, de quebra, ajuda a gente a seguir crescendo. Combinado? Então, Escanteio SP, esse é o cupom, tudo maiúsculo, tudo junto. Corre e aproveita. Valeu!